agora? Hein? Vocês querem... Vocês querem fazer alguma pergunta? Nenhuma? Então vamos lá. Eu queria que vocês anotassem algumas questões. Primeira questão, que vocês conceituassem com a palavra de vocês o que seria direito. Qual seria a diferença do direito positivo do direito natural? Que seria direito objetivo e o que seria direito subjetivo. Qual seria a diferença? Vamos lá, vou de novo, desde o início. A primeira é o que é direito. A segunda seria direito positivo e direito natural. Para diferenciar, ok? Isso. Qual a diferença do direito positivo para o direito natural? A outra questão, o que é direito objetivo e o que é direito subjetivo. Qual a diferença das normas jurídicas para as outras normas de comportamento? Comportamentais. Qual a principal diferença das normas jurídicas das outras normas de comportamento? Das teorias existentes, qual é a mais aceita e qual... E a defina, a conceitue, explique essa teoria. O que é direito público e o que é direito privado. A quarta é sobre a teoria. Então,
vocês vão colocar qual é a teoria mais aceita na doutrina e conceituá-la, tá? A outra questão é a respeito do direito, o que é direito público, o que é direito privado. E a última, eu queria que vocês me explicassem o que é LINDB, tá? Explicar o que é o quê, professor? LINDB, que é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. L-I-N-D-B. LINDB, tá? Vocês têm mais ou menos 20 minutos, tá bom? 20 minutos, tá bom? Ou meia hora. A quinta é para conceituar, eu acho que a quinta é essa, né? Ou é... A quinta qual é? É, para fazer agora. Uma sobre doutrina. Hein? A quinta é uma sobre doutrina, só essa parte que eu entendi. Doutrina? Ah, das teorias? É essa? Sim, sim. Então, tu vai escolher dentro dessas teorias qual é a que é mais aceita e tu vai conceituá-la, tá? Aí depois tu vai falar sobre direito público, direito privado, conceituar os dois. E a última questão é conceituar, definir lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é a LINDB, certo? Aí vocês têm 30 minutos para fazer essas questões, tá bom? 30 minutos tá bom demais, né? Esperar, quando vocês encerrarem, eu volto. Vamos lá? Vamos lá? Então, com relação à primeira
Primeira questão. Quem quer responder? Vamos lá, para ser rápido, para ver se a gente termina até 5 horas. Professor, a Diga. questão de conceituar o direito, eu acho que ele é o seguinte, é o produto da história. É conforme a demanda da história, conforme a sociedade, a conduta, vai conduzir o direito vai conduzir a sociedade. É exatamente isso, é o produto da história. Certo? Tá, alguém mais? Professor, a minha resposta. Vai, Otávio. A sociedade evolui, em razão disso, por conta dessa evolução da sociedade, são criadas novas leis, são desenvolvidas outras leis. Tá? Samara. Samara ou Samara? Samara. Samara, então responda a segunda aí para mim. A pergunta era a diferença do direito positivo e do natural, né? Direito positivo, bem resumidamente, eles são as leis em vigor no país e desde o período em que elas estão. O senhor deu o exemplo da Constituição, tudo. E já o direito natural é a idealização disso. Alguém tem outra resposta com relação ao direito natural? Posso responder? Eu acho. É bicho? Vai lá. Tá Fica à bom. Vai lá, vontade. Marcelo. É, Marcelo desligou, então, Lana. tá bom. Eu acho que o direito positivo está mais ligado com relação à dependência da gente precisar do Estado, da intervenção do Estado, das normas, da lei. Já o direito natural, ele não está tão dependente do Estado, ele também se liga aos nossos quereres, nossas vontades. E eu acho que é mais ou menos isso. Direito natural o quê? Tá ligado ao quê? Em relação é que, tipo assim, eu acho que é uma ideia abstrata criada. Que a gente acha do que é ideal. Entendeu? Entendi. Beleza. Eu Professor. acho que é o direito mais primário, é o direito à vida, é esse o direito natural. Direito a se alimentar. Isso, é o direito mais primário, é que vem já Os direitos constituído. básicos. É um Que a gente direito- já acha, que a gente já nasce com. Tá ótimo. Marcelo, foi tu que queria falar? Eu, Paulo, professor. O Marcelo também. Seria para responder qual? O Marcelo, acontece. A galera. Começa aí, Marcelo. Para responder qual, professor? A segunda ou a terceira? Marcelo, eu queria que tu falasse da terceira. Tá, é para conceituar direito objetivo e direito subjetivo. Perfeito. Eu botei que o objetivo, assim como o direito positivo, ele é o regimento imposto por uma instituição, tal como o Estado, para estabelecer a ordem social e o regimento através da coerção, da sanção, etc. E o direito subjetivo, ele já vai nessa linha, só que na vontade da gente poder exigir nossos direitos quando for necessário, que seria a linha de mão dupla. Exatamente. A diferença principal do positivo, do objetivo, do subjetivo, é que no objetivo a gente é obrigado a aceitar. Tá? É obrigado a fazer o que é determinado pela lei. No subjetivo, além da gente não ser obrigado a fazer, mas a gente vai sofrer as consequências, a gente também não é obrigado a resgatar esse direito de utilizar o direito objetivo. Tá bom? Professor, Oi. eu coloquei assim, ó. O direito objetivo são as leis impostas, seja pelo direito público ou privado, que resguardam os direitos e deveres de determinada pessoa. O direito subjetivo consiste na possibilidade e liberdade que uma pessoa tem de utilizar o direito objetivo, caso tenha sentido que os seus direitos foram violados. Perfeito.
Tá lindo. E, professor, eu posso colocar o direito objetivo como direito de obrigações? Direito de obrigações? Sim. Como assim? Me O explica. direito objetivo, o direito de obrigação, aquilo que se faz cumprir, é isso. Eu posso colocar como se fosse um texto, um conceito, O direito de direito obrigações? objetivo, ele não precisa ser escrito, tá? Mas tem que ser cumprido. Por quê? Porque o Estado impõe isso aqui. Por isso que eu pergunto, direito de obrigações estaria certo? Sim, toda lei, porque geralmente a lei ela impõe, né? Geralmente elas são congênitas, ou seja, ela te impõe você cumprir, tá? Então as normas geralmente ela é imposta, tá? Então também tá ok, tá? Certo. Agora eu quero que nossa amiga Steanir, é isso? Steanir, Oi, professor. Eu. a outra questão, meu amor. A quarta? Eu não sei te dizer se é a quarta. Já falou da objetiva e subjetiva. Agora com relação às teorias. Sim. Qual tu acha que é a mais, é a predominante? E conceitua ela também. A quarta questão é a diferença entre normas jurídicas e normas comportamentais. Ah, é? Então, é essa. Ai, ai. A professora, né, professor, no caso, desculpa, é que eu tô me nervando. Nessa, eu fiquei bem. Mas é porque eu tenho uma certa dificuldade de responder alguns tipos de questão. Nessa, eu fiquei meio confusa com relação às questões das normas comportamentais. Então, As normas comportamentais, isso. elas são aquelas de religiosas, são as morais, tá? Assim, Então, que não necessariamente tem intervenção do Estado. exatamente. Ela não é imposta, tá? Exato. Acho que eu entendi, então, que não tem o objetivo da coesão, é uma coisa de. Eu vou falar com as minhas palavras mesmo, professor. Não, mas é isso que eu... Seria, seria algo que não é imposto como uma lei, mas as pessoas elas adquirem como um meio de promover o bem comum entre elas mesmas, sem nenhum tipo de coerção, sem nenhum tipo de manipulação ou controle do Estado. Olha, Já a ela não... norma jurídica seria exatamente o contrário. Seria as normas e as leis que o Estado propõe para manter o bem comum. Isso, as normas jurídicas, elas são impostas, tá? Sim. Se você não cumprir, vão existir consequências. Nas comportamentais, já vai pela consciência do indivíduo, do cidadão. Não vai ter sanção nenhuma, tá? Só Professor, por consciência, tá bom? em relação aos comportamentais, é exatamente do que o indivíduo entende sobre certo e errado, né? Que é tipo moral e ética. Que vai dar na nossa cabeça, do que a gente acha que tá certo e errado. Por exemplo, na religião, cada religião, ela tem certas... ela impõe certas regras, tá? Então, essas regras devem ser seguidas pelo religioso, mas ele não vai sofrer sanção do Estado, tá? Com relação à moral, a mesma coisa, tá? Com relação à moral, o que você vai sofrer é a dor da consciência, entendeu? Professor, Oi. um adendo que eu estava lembrando aqui das nossas aulas passadas com um professor de história, ele falava muito sobre em direito consuetudinário, que é aquele direito nas sociedades baseadas nos costumes, isso.
E aí há o caso, né, que as duas linhas se cruzam, que é o país que usa direitos justamente dos costumes para impor as regras que eles se baseiam, seja na religião ou em outras maneiras, né? Hoje em dia, o que a gente vê no mundo, né, na realidade é um mix, é um misto disso, que é o direito, é o common law, tá? Que é o direito de costume, costudinário, como tu falaste, e o civil law, que é o nosso sistema, que é o direito escrito, tá? Os Estados Unidos, lá é o common law, ou seja, é pelos costumes. Então, acontece isso. Agora a gente vai ver também que às vezes a gente vai se utilizar dos costumes, mas existe uma ordem no nosso direito, quais são as regras que primeiro a gente vai utilizar. No caso, primeiro vai ser o quê? O direito positivo. Primeiro as leis. Depois a gente vai pelas outras formas. Se por acaso tiver algum vácuo, algum branco com relação à lei. Ah, não tem nenhuma lei falando sobre isso. Ah, então, se não tem lei, a gente vai para uma outra situação, uma outra forma da gente se utilizar para regrar a sociedade, tá bom? Mas isso a gente vai vendo lá para frente, a gente vai ver isso lá para frente, beleza? Com relação às teorias, já adiantando para a gente encerrar, porque já são 5 horas, e vocês não são obrigados a ficar me olhando, a teoria que predomina, são as teorias da doutrina afirmativa, tá? Que é a teoria da vontade, a teoria do interesse e a teoria mista, tá bom? Com relação ao direito público e direito privado, o direito público, a gente falou, é o que regula, é o direito que regula a relação entre o Estado e outros Estados, e o Estado e o indivíduo, o cidadão. Tá? E já o direito privado é o direito que vem disciplinar as relações entre os indivíduos com outros indivíduos. Certo? E sempre vai predominar a ordem particular. Aquele exemplo que eu falei. Então, um contrato de compra e venda, o que foi escrito e aceito entre as partes, é entre as partes. Tá? No caso do direito público, é o direito que vai regularizar Estado com Estado e Estado com indivíduo. No direito privado, é o indivíduo com o indivíduo. Tá? Eles vão se acertar entre eles. Lógico que tem a intervenção, se tiver algum problema entre as partes, vai ter a intervenção do Estado, mas em outra situação, tá? Já em outro momento, ok? E com relação à lei de introdução, vocês podem conceituar da forma que vocês quiserem, mas lembrando que ela é chamada de norma de sobre direito ou norma sobre normas, porque ela é uma lei universal, tá? Ela tem caráter universal. Ela regula não só uma determinada norma, mas ela regula todos os ramos do direito, tá? Gente, muito obrigado. Desculpa eu ter passado um pouquinho do horário, tá certo? Prometo não acontecer mais, mas nossas aulas vão ser dessa forma, tá? Para tentar ser ágil, eu vou tentar ser mais devagar quando eu for passar para vocês copiarem, tá bom? E sempre vocês me alertando, me falando, professor, explica de novo, professor, isso aqui, isso ali, para que a gente possa andar juntos, tá bom? Para que ninguém tenha dificuldade. Então, boa tarde, muito obrigado e até a próxima, tá bom? Beijo a todos, beijo no coração. Boa tarde. Tchau, professor. Até a próxima.